Senhores, nós temos mais um painel para encerrar o nosso Fórum GD com fontes renováveis da região norte do Brasil, aqui em Belém do Pará. Eu peço aos nossos palestrantes deste painel que, por gentileza, procurem seus lugares, voltem para os seus lugares na plateia e, de imediato, para manter o cronograma, nós vamos anunciar aqui o nosso próximo painel, que tem como tema armazenamento de energia, né? Nós teremos como moderador o Aurélio Souza. O nosso primeiro palestrante será o Rogério Pereira, da PHB, depois o Jocelino Azevedo, do Grupo Moura, o Francelino Nobre, da ABE Roraima, e, por último, o Aurélio Souza, da Usina Azul, que vai palestrar e moderar. Está pronto o nosso vídeo do CBGD, Congresso Brasileiro de Geração Distribuída? Eu peço que os senhores prestem atenção no nosso telão. Vamos apresentar para vocês aqui o vídeo do nosso Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que vai acontecer na belíssima Olinda. Por favor, pode soltar. Maravilha, eu espero revê-los, né, lá em Olinda, em Pernambuco, congressistas, palestrantes, patrocinadores, apoiadores. Estaremos juntos lá em Olinda nos dias 13 e 14 de novembro deste ano. O convite está feito a todos vocês. Então vamos lá, iniciando o nosso último painel do Fórum GD da região norte aqui em Belém. Tema: armazenamento de energia, moderador Aurélio Souza. E eu convido agora como nosso primeiro palestrante, por favor, venha para cá, Rogério Pereira, da PHB. Tenha bondade, Rogério, por favor. Boa tarde, meu nome é Rogério, sou engenheiro de desenvolvimento da PHB e aqui no painel de armazenamento, né, a gente fala sobre inversores on-grid com baterias, tá? A bateria em si sozinha, vamos dizer, ela só armazena a energia, né? Você precisa do dispositivo para você poder pegar essa energia e utilizar de maneira correta, tá? Para poder fazer todos esses serviços e essas funções que foram citadas até agora, tá? Então, como no sistema on-grid, o painel fotovoltaico não é nada sem inversor, também para as baterias não são nada sem o inversor híbrido, ok? Então, vou fazer uma introdução rápida à PHB, tá? Uma indústria brasileira, tá? Tá no mercado tem 34 anos de existência, tá? Começou com fontes chaveadas. Aqui, se você for ver todas as urnas, só para citar um exemplo, todas as urnas eletrônicas possuem uma fonte chaveada, tá? Desenvolvida pela PHB, tá? No ano 2000 nós entramos com retificadores, sistemas retificadores para telecom. Em 2014 iniciamos, entramos na área de sistemas fotovoltaicos. Então, nós certificamos o primeiro inversor on-grid no Brasil, no Inmetro, tá? Temos sistemas completos com inversor, módulo, quadro CA, string box CC, tá? Kit de aterramento, estrutura de alumínio, tá? Então, em 2014, desde 2014, nós já começamos fornecendo esse nosso kit, que a gente fala que é um dos kits mais completos do mercado. Tá. Em 2018, nós desenvolvemos, junto com o CPQD, uma bateria de lítio-íon, tá? De 2,4 kWh, tá? 48 volts. Tá? Desenvolvemos todo o BMS. Tá? E também, no ano 2018, nós fornecemos para a USP um um container de 100 kWh e 100 kW de potência para serviços ancilares de rede para a chamada 21. Tá. Então, vamos começar aqui a apresentação em si. O que seria, então, um inversor on-grid com baterias, o inversor híbrido?
Aqui eu tenho um inversor convencional, ok? Que é um conversor CCCA. Eu tenho os módulos fotovoltaicos conectados à entrada desse inversor e aqui a rede, operando nesse fluxo de energia. Quando eu adiciono a minha bateria a esse sistema, então esse conjunto, tá? Ele vai compor o meu inversor on-grid com bateria, tá? Qual a grande vantagem de agregar a bateria, tá, ao meu sistema on-grid tradicional? Então, ele permite que eu faça uma utilização de energia gerada pelo sistema fotovoltaico de uma maneira mais rentável e otimizada, tá? Então, vamos aqui para as principais topologias de inversor híbrido. Aqui eu tenho um inversor bidirecional, tá? CCCA. Então, aqui eu conecto minha bateria, aqui eu tenho a rede e tenho um fluxo bidirecional. Então, eu pego da bateria e injeto na rede, e da rede eu carrego a bateria, tá? Ele por si só, tá? Ele só funciona, tá, em conjunto com o inversor on-grid, ok? Tá? Então, ele possui também o que a gente chama aqui de acoplamento CA, tá? Porque a energia gerada pelos painéis do inversor on-grid vem pela rede e carrega a minha bateria, tá? Então, aqui, esse inversor, tá? Ele pode, que a gente chama de inversor bidirecional, também como battery inverter ou PCS, ele pode chegar em níveis de potências entre quilowatts até megawatts, tá? Pode ser utilizado em geração distribuída e centralizada. Tem mais duas topologias aqui de inversores híbridos, tá? Que seriam a primeira, que seria um inversor híbrido de 3 portas, tá? Então eu tenho aqui o módulo fotovoltaico conectado nele, a bateria e a saída do inversor on-grid normal. Só que essa topologia necessita de um módulo de desconexão, tá, controlado pelo inversor, para que o sistema possa trabalhar ilhado, tá? Então, no transitório de falta de rede, ele é um pouco mais demorado a operação, tá, para fornecer energia de backup. A topologia que a PHB escolheu para trabalhar, tá, seria esse inversor on-grid de 4 portas, que a gente chama que é um inversor all-in-one. Tem todas as funções em um único inversor. Então, tem minha entrada fotovoltaica, aqui a conexão da bateria, conexão com a rede e a saída para as cargas prioritárias. Atenção que as cargas nessa saída, elas devem ser descentralizadas, ok? Separadas do meu quadro, que são essas cargas que vão ser alimentadas durante a falta de energia. Tá? Então, essas duas topologias possuem um acoplamento que a gente chama de acoplamento CC. A minha energia vem do módulo, tá, em corrente contínua e já carrega a bateria, tá, em corrente contínua. Então, a gente chama de acoplamento CC. A aplicação dessas duas topologias é mais para residências, ok? Então, ele chega na ordem de quilowatts, a potência dessas duas topologias. Aqui, algumas das funções, tá, que alguns modos de operação que o inversor híbrido ele pode operar. Então, aqui eu tenho uma curva de geração distribuída simples, aqui uma curva de carga distinta, tá, vermelha, e aqui minha geração, cor verde. Um primeiro modo de operação seria o peak shaving. O que seria o peak shaving? Aqui, quando eu tenho excesso de energia, eu armazeno na bateria, tá? Quando eu tenho um excesso de demanda, tá, essa energia que eu armazenei, eu utilizo a energia da bateria e não ultrapasso minha demanda. Então, isso aqui é o peak shaving. O Energy Time Shift seria muito interessante já agora para residências com tarifa branca, tá, onde eu tenho tarifas diferentes, tá, durante o horário de ponta e fora ponta e no horário intermediário. Então, quando ocorre excesso de geração, eu carrego minha bateria e no horário de pico eu utilizo a energia armazenada na bateria para alimentar minhas cargas. Foi muito comentado aqui, devido à resolução 482, todo mundo comentando sobre, vamos dizer, a redução que talvez nós tenhamos nessa nova resolução 482, a redução da injeção de energia. Aí foi muito comentado de autoconsumo, de várias tendências. Então, esse modo de operação, tá,
é um dos mais interessantes, tá? Nesse cenário, que seria o alto consumo local. Como ele funciona? Se eu dimensionar meu sistema com bateria, tá? No tamanho correto e com módulo fotovoltaico, eu vou operar da seguinte maneira: eu armazeno toda a minha energia, tá? Meu excesso de energia durante aqui o excesso de geração, e durante a noite e o dia, o inversor fica medindo o consumo da casa e injetando somente o necessário. Por exemplo, aqui minha casa está consumindo 1 kW, o inversor injeta 1 kW. Aqui minha casa está consumindo 2 kW, o inversor injeta 2 kW vindo da bateria. Então, o que ocorre nessa hora? É como se eu estivesse numa condição off-grid virtual, mas eu não estou desconectado da rede. Só estou zerando, tá, o meu consumo vindo da rede. Então, esse modo de operação é bem interessante para vocês ficarem, vamos dizer, já começarem a se habituar com esse modo de operação. Outras funções, tá, dos inversores híbridos seria o backup, de extrema importância. Acabou a rede, ele fornece energia. Despachabilidade, em vez de você injetar o pico de geração, por exemplo, de uma planta de 1 mega, você pode armazenar na bateria e injetar valores menores de potência durante a noite. Tá? Microgrid seria um inversor híbrido gerar a rede para um sistema isolado, por exemplo. Tá? Serviços ancilares de rede são serviços que já existem nos inversores tradicionais. Alguns já existem nos inversores tradicionais on-grid, que serão o controle de potência, função da frequência, curva de fator de potência e outros serviços. O inversor on-grid, por si só, ele não funciona sozinho, ele depende da bateria. Então, aqui, para sistemas que tenham profundidade de descarga maior que 80%, vamos dizer, profundidade de descargas diárias, então necessita de uma bateria com tecnologia que suporte, tá, a operação por longo prazo com essa profundidade de descarga. Então, a princípio, aqui, vamos apresentar dois tipos de bateria de lítio-íon, tá, mais utilizados no mercado, que seria a bateria low voltage. Tá? Aqui eu tenho um módulo de 2,4 kW que eu conecto em paralelo. Aqui eu já tenho 48 volts, tá, de saída, e um módulo desse, então, 2,4 kWh. É muito importante você saber se alguém fala sobre a vida útil da bateria, se alguém fala apenas, minha bateria dura 30 anos, 20 anos, você tem que ter uma base, tá, para saber, ela dura isso, então, mas você tem que sempre perguntar, em que condição você pode me afirmar que ela vai durar todo esse tempo? Então, aqui você tem que sempre ficar atento à profundidade de descarga. Então, essa nossa bateria tem 4.500 ciclos, equivalente a 12 anos, tá? Com 90% de profundidade de descarga. O que seria 90% de profundidade de descarga? Eu descarrego minha bateria, tá 90%, tá, do SOC dela, sobra só 10% e recarrego todo dia. Tá? Outra tecnologia de bateria utilizada em inversores híbridos seriam as baterias high voltage. Aqui, no caso, elas não são conectadas em paralelo, elas são conectadas em série, ok? Então, aqui eu tenho 32 módulos conectados em... 32 volts cada módulo. Eu posso conectar até 23 módulos em série, chegando a 735 volts de saída. Tá? Então, isso aqui melhor, é como se fosse um string fotovoltaico, mas de bateria, tá? Em relação à conexão. E aqui eu posso obter potências elevadas, até um armário aqui, esse armário eu poderia até chegar a 108,9 kWh de bateria, ok? Esse é o inversor híbrido que a gente já testou exaustivamente na PHB, tá? Ele já está atendendo praticamente a nova rack do Inmetro, tá? Só que essa rack do Inmetro ainda não foi liberada, por isso a gente não começou a comercializar esse produto. Então, a PHB está trabalhando em duas frentes. Está trabalhando, buscando que essa nova rack do Inmetro saia rapidamente para que possa liberar e disponibilizar os testes do inversor. Tá? E também a gente está trabalhando num grupo na ABNT com as normas, tá? Com as normas
dos inversores híbridos, que seria uma outra via. Tá? Então, continuando, aqui tem o esquema elétrico, tá, das conexões dos inversores híbridos. Então, quando o inversor híbrido o que acontece? A bateria de lítio-íon, tá, o BMS, por exemplo, aqui ele está conectado ao inversor com interface CAN. Aqui está toda a inteligência, tá? Então você tem inteligência na bateria e no inversor. A bateria, ela informa para o inversor qual é a capacidade, tá? A capacidade da bateria, tá? O SOC, o DOD, todas as informações, a corrente da bateria, a tensão em cada célula. Então, ela operando em conjunto com o inversor, elas operando da maneira correta, por exemplo, imagina minha bateria está descarregada. A minha bateria está descarregada. Ela informa a corrente para o inversor, a corrente que ela precisa para carregar. Por exemplo, ela está descarregada, informa para o inversor. Agora eu preciso de 25 amperes para carregar a bateria. O inversor muda a corrente para 25 amperes. Minha bateria carregou. Pelo CAN bus, ela informa para o inversor. Agora eu só preciso de 2 amperes. O inversor muda o modo de operação. Então, isso aqui você garante um modo de operação seguro, tá, entre inversor e bateria. E no caso aqui, esse inversor usa a bateria low voltage. Tá, vou ficar aqui. Tá, só mais algumas particularidades, tá? Então, aqui eu também tenho a minha saída para backup, tá? E aqui a conexão com a rede. Então, aquele modo que eu falei, aqui o inversor também comunica com um vatímetro que está conectado à casa. Então, para fazer aquela operação, que nem eu falei do autoconsumo, o inversor conversa com o medidor de energia, verifica quanto a casa está consumindo, pega a energia da bateria, tá? E injeta na rede. Injeta na rede não, alimenta a minha carga apenas com o que eu necessito, praticamente zerando o meu consumo. Então, esse modo de operação é bem interessante, tem que ser bem estudado, tá? Em casos futuros, caso haja uma mudança na regulamentação na resolução 482. Também tenho entrada para 2 MPPTs no meu inversor. Tá? E aqui é a minha saída para cargas prioritárias. Ocorreu a falta de rede, em 10 milissegundos eu já alimento minhas cargas prioritárias. Aqui temos o armário, o container, tá, de energia, que o Wildo já apresentou de manhã. Tá? Um outro caso. Tá? Obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem contar com a gente. Nosso muito obrigado ao Rogério Ferreira, que volta daqui a pouquinho no nosso espaço de perguntas e respostas, neste que é o nosso último painel do nosso fórum, armazenamento de energia. Por favor, Jocelino Azevedo, Baterias Moura, Grupo Moura. Venha para cá, Jocelino, tenha bondade, por favor. Obrigado. Obrigado, boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a presença e a resistência de todos aí nesse horário, no finalzinho aí, alguns que tiveram curiosidade de ficar aqui para assistir esse debate interessante aqui, junto com a PHB, com a Aurélio também vai apresentar. Bom, falar um pouco aqui do sistema de armazenamento de energia em baterias, né? Acho que Moura todo mundo conhece, só vou colocar alguns números, apresentar um pouco a empresa aqui. O que é que está acontecendo, né? Na transformação do setor elétrico que está acontecendo no mundo todo, e aqui não vai ser diferente, tem um novo elemento que começa a surgir no setor elétrico, que ele não é geração, não é uma coisa nova, é um armazenamento de energia. E vai ser uma peça fundamental na transformação do setor elétrico, principalmente com a advenção da geração distribuída, que é o fórum aqui hoje. Então, tem todas as questões de autoconsumo remoto, que já acontece muito em outros países, já tem incentivos, tem tudo. E aqui a gente está começando, né, Hildo, trabalhando lá para ajudar a regulamentação, ajudar a gente a desenvolver esse mercado. Mas a gente não precisa esperar nada, já tem coisa acontecendo, tá? E é isso que eu queria passar para vocês hoje aqui. A Moura, todo mundo conhece bateria automotiva, mas a Moura é muito maior do que... Muito maior não, desculpa. A automotiva é um grande feito da Moura, né? Líder da América do Sul e tal. Mas tem vários outros tipos de bateria que a Moura comercializa, para empilhadeira, para locomotiva, para subestação, enfim. Tem uma série de baterias e a gente está trazendo um conceito novo agora da Moura, que são sistemas de armazenamento de energia, a solução completa, tá? Então, vou passar um pouco disso. A Moura está se cadenciando cada vez mais, aqui atrás, né? Como uma empresa de energia, né? Onde tem energia, querendo ou não, as baterias são as caixinhas de energia, né? Que você leva para todo canto, né? Então,
onde tem energia tem Moura, porque tem no Brasil todo. Só alguns números. Para quem não sabe, a Moura já tem 62 anos de vida, foi fundada em 1957 pelo Edson Mororó Moura, um engenheiro químico que resolveu fazer no agreste de Pernambuco uma fábrica de baterias, onde só existia um carro no raio de 50 quilômetros naquela época, né? Não tinha nem cliente. E hoje se tornou o que é, né? Marca líder na América do Sul, padrões internacionais, homologados internacionalmente por GE, por Volkswagen, enfim, a gente tem uma grife de baterias também. A gente não só tem conexões no mundo todo, não só tem parceiros tecnológicos desde a década de 60, 70, internacionais, em todos os continentes, basicamente. E a gente comercializa, a gente exporta tecnologia, a gente vende tecnologia também. Já vendemos para a Índia, para a Ásia também. Então, é uma empresa de desenvolvimento tecnológico e inovação, está no sangue, né, do seu fundador. Haja vista fazer uma fábrica de baterias ali num lugar, uma cidade chamada Belo Jardim. Bom, essa é a fábrica mais nova da Moura. Essa fábrica aqui, para quem não conhece ainda, é a unidade 10, que está lá em Belo Jardim, é onde tem uma serra aqui, uma área enorme para expansão de fábrica aí para os próximos séculos, se Deus quiser. Isso aqui, ela está dobrando a capacidade de produção de baterias automotivas com essa fábrica aqui. É porque tem uma pessoa aqui, dá para ter uma noção do tamanho desse galpão aqui. Ó. Tem uma pessoa aqui, tá vendo? O caminhão ele fica bem pequenininho aqui. É um galpão enorme que substitui cerca de 20 galpões que tem na unidade 1. Vai ter a mesma capacidade de produção, muito mais moderno aqui. E já começou a operar uma parte do galpão. Então, são 7 fábricas, são 6 no Brasil, sendo 5 aqui em Belo Jardim, 1 aqui em Itapetininga, em São Paulo. Aqui não, né? Lá em São Paulo. E uma na Argentina, em Pilar, perto de Buenos Aires. Bom, mas o foco é falar de sistema de armazenamento de energia, né? Isso aqui gosto de colocar essa foto, que isso aqui é uma quebra de paradigma. Isso aqui é um sistema de armazenamento de 18 megawatts, 25 megawatt-hora, fazendo serviço ancilar na Alemanha, e é de chumbo carbono, não é de lítio. Quer dizer, e de uma empresa que não é alemã. Não foi a gente que colocou lá isso, não, mas em breve está fazendo. É só para quebrar o paradigma. A Moura não tem um apego, obviamente a gente domina muito as tecnologias de chumbo, mas a gente também oferece a tecnologia de lítio. Tá? Mas é só para quebrar um paradigma que não tem uma solução só para as situações. Tem várias soluções e tem várias tecnologias, e mais tarde, daqui a pouco, o amigo Aurélio vai estar falando aqui sobre bateria de fluxo também, que é uma outra tecnologia. Só definindo BES, porque a gente tem no nome do nosso produto Moura BES. Então, é Battery Energy Storage System, é sistema de armazenamento de energia com baterias. Para quem não conhece o tema ainda, é só isso. É uma forma de armazenar energia, tem várias formas, né? Eu não vou entrar em detalhes. Falando um pouco das aplicações, porque surgiu o armazenamento, principalmente pela intermitência das fontes, né? Que começou a surgir isso. Depois se tornou algo muito maior, que consegue fazer muito mais coisa do que apenas suavizar a geração solar, eólica, etc. Né? Você pode maximizar a geração, aumentar o fator de capacidade de uma planta fotovoltaica, por exemplo, maior eficiência dos sistemas. Às vezes vocês têm uma potência extra que você não consegue despachar porque não tem outorga para isso, e aquela energia você pode, de repente, armazenar e, na hora que o vento baixar, você despachar. A gente tem conversado com vários fornecedores aí de eólica, tem sido consultado por muita gente diferente em relação a isso, por causa da preocupação do PLD horário que está chegando aí e tudo, né? Então, assim, reduz variabilidade da injeção na rede, né? Você consegue ter energia quando você quer, quando é necessário. Como foi comentado aqui pelo Rogério, também tem os serviços ancilares, que qualidade de energia aí já é um despacho mais rápido de energia, né? Em que, na sua maioria, é utilizado no mundo o lítio. Alguns poucos exemplos que eu trouxe aqui também tem de chumbo carbono, que é uma nova linha de chumbo que permite cargas e descargas mais rápidas. Não tão rápida quanto algumas tecnologias de lítio, mas consegue uma durabilidade bem competitiva também. Regulação de tensão, regulação de frequência. Esse que é o foco aqui, né? É redução dos custos de energia. Esse é onde a gente resolveu começar o mercado, focando nesse ponto aqui, que tem muita sinergia com esse fórum aqui, que é diminuição dos custos de energia, reduzir o consumo na hora da ponta, que aqui no Pará tem uma tarifa altíssima na hora da ponta, inclusive, aqui no Norte, de uma forma geral, no Nordeste também. Você pode deslocar uma geração distribuída solar, você não vai atender um consumidor do grupo A, porque fora da ponta não é tão lucrativo quanto um consumidor do grupo B.
Só que se você armazenar essa energia e descarregar na hora da ponta. Então, essa é a proposta. E backup de energia também. Em condição de falha de rede elétrica, você está seguro, não falta energia. Tem gente que perde produção, tem gente que perde, não pode ter isso, tem paciente, tem hospital, tem clínica, enfim. Tem uma infinidade de aplicações aí, de possíveis clientes, e que vocês estão bem próximos a esses clientes. Também tem inclusive a Moura tem um Instituto de Tecnologia, o ITEM, Instituto de Tecnologia Edson Mourão Moura, que leva o nome do fundador da Moura, que faleceu há uns 10 anos, está na segunda geração na administração da empresa. E está participando de 2 projetos também da chamada 21, e tem um que é justamente com a CEMIG, integrando tem um que é com eólica e tem um que é para você colocar no alimentador da redistribuição. Também é um projeto que está em andamento ainda não, mas é o futuro, né? É você ter um novo ativo na redistribuição e transmissão e que a distribuidora, a operadora, ela vai gerenciar isso da melhor forma possível. Eu estou precisando de um reforço aqui, eu estou precisando de uma descarga ali, eu preciso de um serviço ancilar aqui. Isso vai ser integrado com o supervisório da distribuidora. Isso é o que está acontecendo já em vários lugares. Apenas uma descrição básica da solução, o que é para quem não conhece. Bem basicona mesmo, só representativo, tem baterias com BMS, tem os inversores do PCS, que o Rogério falou, é o Power Conversion System, né, que é para sistemas maiores. Tem alguns sistemas, tem o controle e a inteligência, tá? Isso aqui a gente tem já desenvolvido próprio também. Sistemas auxiliares, transformador, sistema de resfriamento ou exaustão, para quem não precisa de resfriamento, anti-incêndio, sensor de gases, etc. e tal. Isso aqui é típico de uma conexão, tá? Você tem aqui a concessionária, tem um transformador, e a gente, em outros países, você até consegue utilizar o medidor da concessionária. A gente aqui no Brasil não pode, então a gente instala um novo medidor aqui para poder monitorar a rede, tá? E tem um medidor na saída também, para carga. Basicamente, você tem as baterias, que tem o BMS que está vendo e cuidando melhor das baterias, tá? Cada elemento é monitorado individualmente. E ele vai se comunicar com o PCS. Tem um cérebrozinho aqui, que é um supervisório próprio da gente, com os algoritmos, com tudo, que pode fazer a função que você precisar. Tem as cargas, e aí ele vai estar monitorando lá, vai estar olhando a rede, falhou, ele tem o que o Rogério falou, um dispositivo de atuação aqui. A gente tem um sistema que ele abre isso aqui em 20 milissegundos, tá? Então, você não sente a piscada. Diferente de um gerador, que se falta energia, demora pelo menos aí, talvez o mais top, 7 a 10 segundos, né? Então, aqui você não sente. Quando conectado em baixa tensão, tá? Mas a gente pode botar um transformador elevador para conectar na média também. Esse é o alvo inicial da gente, é a hora de ponta, segurança energética, como função no break também. Pode ser usado com o fotovoltaico, em paralelo, não é um inversor híbrido, mas você pode conectar independentemente do fotovoltaico. Função no break. E tem outras demandas, claro que isso aqui sistema isolado também é uma coisa que a gente está enxergando muito, e aplicação com conjunto de fontes renováveis. Isso aqui é o próximo passo, vamos dizer assim. E o armazenamento de energia, ele entrega energia quando é necessário, né? Você tem as gerações, mas você não controla o despacho, e o armazenamento dá essa flexibilidade de você usar quando é mais necessário. E aí você começa a pensar em questões de potência, de energia, e os despachos e as possibilidades que a gente apresentou aqui. Aqui é um exemplo de uma aplicação. Isso aqui é uma carga lá do nosso instituto, lá do ITEM. É uma carga bem, vamos dizer assim, variável, porque é um laboratório, então tem ensaios elétricos que rodam 24 horas por dia com baterias, etc. e tal. Tem vários tipos de ensaios, enfim. Então, a carga, você vê aqui as horas de ponta aqui. Você tem 3 dias seguidos com hora de ponta, que nem sempre é a demanda máxima, né? Mas está aqui. E o armazenamento ele vai ter que ser capaz de entregar isso aqui, exatamente isso. Tá? O que for demandado, ele é capaz de entregar. Então, são várias funcionalidades no mesmo equipamento. Você tem um suprimento na hora de ponta, reduzindo o consumo de energia na hora da ponta, que é mais caro. É de 5, 6, 7, 8 vezes mais caro às vezes, né? Como o caso aqui do Pará, para a tarifa verde. Você tem o controle de demanda. Como a gente está monitorando, a gente fica em paralelo, a gente pode controlar a demanda, ficar em paralelo, controlar a demanda e garantir que não injeta na rede, tá? Da concessionária. A gente consegue fazer isso. Ainda caiu energia. Então, todos esses aspectos são considerados no projeto, que é feito um critério de priorização para cada cliente, de acordo com a sua necessidade.
E aí a gente tem que gerenciar tudo isso, cara. Então, o sistema de armazenamento ele é inteligente o suficiente para tomar suas decisões em função disso, priorizando se é mais importante a queda de energia, se é mais importante a hora da ponta, enfim. E qual a reserva que a gente deixa para cada um desse aí, no projeto. Então, é muito personalizado. A gente constrói o projeto junto com os clientes. Tá? Isso aqui é um exemplo do sistema de armazenamento que está funcionando lá no ITEM. Entrou em operação no começo de junho. Então, isso aqui foi dia 13 que eu peguei o gráfico aqui. Ele estava recarregando aqui de madrugada, né? Recarregando e controlando a potência aqui. Né? Ele não está deixando passar de 140, está controlando. Isso é gráfico minuto a minuto, por isso que está rebuscado assim. E aí a carga varia bastante em função dos testes, dos ensaios que tem lá. Tem carga de ar-condicionado, enfim, tem várias coisas, câmeras térmicas para veículo, para um bocado de coisa. E na hora da ponta, ele está reduzindo aqui, está deixando só uma reservinha aqui, né? Praticamente zerando. Isso aqui é o gráfico de dados reais do sistema de armazenamento que está em funcionamento lá. Tá? Inclusive, a gente está fazendo vários testes, estressando mais as baterias, descarregando até meia-noite, enfim, fazendo uma série de ensaios lá para acelerar o desgaste lá das baterias. São baterias que a gente já tem um domínio muito grande da tecnologia, que já tem uma durabilidade já testada em laboratório, fora do Brasil e tudo. Isso aqui é uma tela do sistema do AMS, do sistema de armazenamento, que ele foi um horário que ele está... Isso foi semana passada. Ele estava aqui deixando só uma potência de aquele gráficozinho ali, 1,8 kW. Está descarregando 60, um pouco mais de 60 kW. A bateria está aqui, no caso, está com 81% de profundidade de descarga. Essas baterias elas têm 80%, ela vai até 80% de profundidade de descarga, tá? Para descarregar. É uma bateria especial que a gente usa só para armazenamento. A gente não comercializa separadamente, a gente vende com o sistema, mas a gente também vende as baterias solares, né, que vocês devem conhecer. Teve até um relançamento agora lá na Intersolar, que são baterias com a durabilidade, cada ano ela está superando a quantidade de ciclos, agora ela está atingindo em algumas situações, se você usar pouco DLD, mais de 6.000 ciclos, ou 3.000 ciclos se você usar um pouco mais. Então, realmente estão com uma condição bem favorável agora, esse novo lançamento. Isso aqui é o sistema de armazenamento que está lá no ITEM, foi o primeiro. Esse aqui é um sistema de 250 kW, 560 kWh, que está funcionando lá. Teve um curioso que faltou energia lá e a gente fez uma reunião. O pessoal da Moura foi lá para o ITEM para a gente fazer a reunião e ficou lá fazendo a reunião com a gente, por videoconferência. Isso aqui tem vários modelos, isso foi feito meio com uma plataforma, a gente testa vários tipos de baterias aqui, nessas situações. Tá? Então, foi feito para... nem precisa de ar-condicionado, mas a gente colocou ar-condicionado aqui, porque vai ter algumas tecnologias que vão precisar. Então, é meio que uma plataforma de desenvolvimento nossa, para teste, tá? Então, com o inversor, com tudo isso lá. Esse é o que está sendo comissionado agora. Essa foto foi agora há pouco, está lá no nosso escritório em Recife. Também tem um aluguel de gerador a diesel lá, e hora de ponta, usava um pouquinho também. Enfim, às vezes caía energia. A gente tirou o gerador agora e colocamos aí o sistema de armazenamento. E está sendo comissionado agora. Eu, inclusive, acabei de receber uma foto de manhã, então eu coloquei aqui uma foto. Resumindo, a Moura é uma empresa que entende muito das condições brasileiras. A gente sabe fazer bateria para as condições brasileiras. A gente tem um market share em vários mercados, em torres de telecom, em empilhadeiras, etc. A gente tem tecnologia desenvolvida própria que só fabrica aqui no Brasil e aguenta a temperatura, sem precisar de refrigeração. Então, por isso que a Moura pegou um market share absurdo nas torres de telecom, que desenvolveu aquela bateriazinha que tirou ar-condicionado, tirou tudo. Ela aguenta, a gente exporta isso também, essa tecnologia. Enfim, é para quem entende de Brasil, e a gente está aqui há mais de 60 anos, a gente não vai sair nem tão cedo, né? A gente é daqui, né? Então, assim como a PHB é uma empresa também brasileira, desenvolvida aqui, então, isso dá orgulho assim, de trabalhar em empresa feito essa. Então, a gente... maior energia de restabilidade. Mas essa foto que tu mostrou aqui está muito diferente desse aqui. Esse aqui está mais bonitinho, não tem problema. Hoje, a gente acabou de atualizar e deixou desse jeito aí. Acabei de receber a foto, era 1h30 da tarde. Eu ainda deu tempo de botar na apresentação. Então, tá aí, vai estar o nosso showroom lá, para quem estiver em Recife, quiser dar um pulinho lá e visitar a gente. Vai estar comissionando agora, então acho que talvez a gente vai fazer uma inauguraçãozinha, enfim. Então, a gente já é viável em várias situações. Tá? Então, vocês que estão junto dos clientes... traz situações para a gente, que a gente estuda junto, a gente vai depois bolar um tipo de capacitação para levantar oportunidades. E é isso, a Moura
me apresentaram como Grupo Moura, então tem várias empresas envolvidas no grupo, né? E tem energia completa para o seu negócio. Tem rede de serviços Moura, tem distribuidoras, tem distribuidor espalhado no país todo, né, também. E é isso. Aqui deixo meus dados de contatos. Obrigado. Obrigado, Juscelino. Daqui a pouquinho você volta aqui no nosso espaço destinado às perguntas e respostas. Eu convido agora o Aurélio Souza, da Usina Azul, nosso próximo palestrante. Por favor, venha para cá. Tenha bondade, Aurélio. Aurélio que já moderou hoje, ontem, daqui a pouco vai moderar também. Fique à vontade, Aurélio. Obrigado. Obrigado a todos. Opa, eu acho que essa apresentação foi de manhã, né? É outra apresentação, chefe. Essa foi sobre sistemas isolados no outro painel. Se não tiver aí, eu estou com o pendrive aqui na mão. Bom, eu vou falar sobre bateria de fluxo, que é um pouco diferente. A gente que está próximo da academia vê um pouco de tudo, né? Então, a gente tem escutado muito de falar de bateria de lítio e chumbo ácido, tecnologias mais novas, mais velhas. E a bateria de fluxo, algo que pouca gente escutou, era uma oportunidade. Você vai precisar... Tá? Tem uma pasta, logo... Já, você sabe qual é, né? Tá. Então, bateria de fluxo aplicado... Não deixa de ser armazenamento, funciona da mesma forma de carregar, armazenar e usar. Bom, alguns slides que eu ia utilizar, você usou o mesmo, Juscelino, os gráficos da Samsung, aqueles de frequência, de modulação de frequência. Bom, pelo menos eu peguei na página da Samsung. Como a bateria é utilizada para, enfim, serviços ancilares de controle de frequência, despachabilidade da energia e uma série de outras coisas. Eu não vou entrar muito na tecnologia, porque 2 especialistas já falaram aqui na minha frente. Então, vou até correr mais tempo para dar tempo da gente... Aí. Bom, essa tecnologia ela é representada no Brasil por essa empresa, Vedanta, que é uma parceria com essa empresa ESS. Enfim, o Richard foi convidado a vir, mas, infelizmente... Tá baixo? Agora. Mais perto da barba aqui, né? Vai grudar aqui. O Richard não pôde vir, aí disse, olha, posso falar em seu nome, então eu estou representando ele nesse momento. Em geral, eu falo um pouco da Usina Azul, o que é que a gente já fez, mas eu já falei isso hoje, praticamente o pessoal já viu, a gente está nesse segmento desde 94, mexendo com projetos sistemas isolados aqui na África e em vários lugares do mundo. Eu tenho vários chapéus. Hoje sou conselheiro das Nações Unidas no Green Climate Fund, que é o Fundo Verde para as Nações Unidas, e lá a gente trabalha com as questões de mudança climática e adaptação e mitigação da mudança climática. Então, são reuniões que acontecem anualmente, só em lugar chato, né? África do Sul, Nova York, Coreia. Então, são viagens que a gente vai para lá para reunir e deliberar para o board. Então, tem aqui indiano, tem japonês, tem esse de Bangladesh, tem suíço, tem um baiano perdido aqui no meio, África do Sul, Uruguai, Suíça também, Alemanha, Estados Unidos. Então, é um grupo que reúne e apresenta recomendações para o board. Tem, nesse meio tempo, alguns prêmios, alguns trabalhos, vários parceiros que eu venho trabalhando nos últimos anos. Uma parte internacional, de embaixadas com Nações Unidas, a parte de ONGs também. Trabalhei muitos anos nessa ONG aqui, trabalhei 10 anos aqui, que é a ONG ligada à família Rockefeller. Então, Winthrop Rockefeller é um dos filhos do John Rockefeller. Foi daí que eu ganhei assim, o mundo, né, com esses projetos de energia global. Bom, a bateria de fluxo, está aqui um visual dela, um pouco diferente do que já foi apresentado, mas ela não deixa de ter um gerenciamento, um BMS
não deixa de ter uma parte de controle, não deixa de ter nada, é exatamente igual. Uma diferença que a gente vai ver é que os materiais usados na eletrólise são comumente encontrados na natureza. Ou é ferro, ou é sal e água. Praticamente é isso. Então, tem uma vida útil longa, tem uma ciclagem também com baixíssima degradação. Um pH do eletrólito fica aqui, é semelhante a um refrigerante, um vinho, então não tem nenhum material tóxico. Ela é totalmente segura, sem risco de incêndio, explosão, então diferencia um pouco das outras tecnologias. E o ferro, para ter uma ideia, é um ferro compatível com um padrão alimentar. É ferro que a gente vai comer dentro do feijão. Ambientalmente correta, 100% reciclável. É plástico, metal, ferro, por aí vai. Basicamente, como é que ela funciona? Então, eu tenho uma reação eletroquímica ferrosa, no lado aqui do chapeamento, que é negativamente carregada, e tem uma outra solução, que é a solução redox ferrosa também férrica, do lado positivo. Então, eu tenho exatamente um polo positivo e um negativo. Quando eu quero energia, eu bombeio, acho que o próximo slide vai falar isso, eu bombeio esses dois fluidos e eles se encontram aqui nessa membrana. Ao se encontrar nessa membrana, então eu tenho um fluxo de elétrons passando para um lado para o outro, com isso eu tenho uma corrente, que funciona igual um módulo fotovoltaico. Eu capto essa corrente e gero a tensão que eu preciso. Então, é um conceito totalmente diferente, mas, assim, ao mesmo tempo, está funcionando em larga escala. E quando você junta isso com o sistema fotovoltaico, quer dizer, o solar fotovoltaico, mais o armazenamento, permite, então, novos fluxos de valor. Aqui ficam valores, né? Então, o fotovoltaico, vai ter alguma palavra errada aqui no meio, porque foi uma tradução bem rápida do inglês, estava tudo em inglês, eu tive que fazer meio que em cima da hora, mas o fotovoltaico é limitado assim, a compensar a energia que a gente estava falando ao longo desses dias todos, nos horários mais diurnos ou fora da ponta. Tudo bem que você usa o sistema, armazena e tal, mas você vai estar gerando mesmo energia. Quem teve mais cedo aqui no painel que o Harry da VEG falou, você esquece gerar o 100%. Vamos gerar, quando se questionou a questão da mudança da resolução, que vai impactar a compensação, gera na hora da carga, gera na hora que tiver sol, consome aquilo ali, não tem exportação. Aí fica 1 para 1, do mesmo jeito. Quando eu exporto é que eu vou, então, pagar essa penalidade. Ou melhor, pagar esse custo, não penalidade, não é o custo. Eu tenho perdas baixíssimas, né, de armazenamento, permite, então, que a energia solar seja transferida para horário de maior tarifa, aí eu posso fazer para demanda, gestão da demanda, controle de frequência, usar na hora que eu preciso dessa energia. Então, eu vou guardar e vou usar ela na hora que é mais cara. Então, eu posso substituir grupos geradores a diesel exatamente igual como as outras baterias que foram mencionadas. Então, só um exemplo, por exemplo, pensando na bateria de 1 megawatt. Eu tenho a opção de usar ela por 3 horas, e eu uso 1 mega aqui durante essas 3 horas, mas eu também posso usar meio mega durante 7 horas, ou 1/3 de 1 mega durante 12 horas. Então, essa gestão de que forma eu vou usar a energia vai ser definido pelo meu projeto. A gente estava conversando, é uma alfaiataria. Sistemas de energia solar e baterias hoje, amigo, é casado para a sua demanda, para o seu consumo, é um sistema. Não é um produto que você vai pegar na prateleira e jogar lá e funcionou. Não. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua característica? Seja do seu sistema elétrico, da concessionária, o que seja. Não existe um sistema feito um para todos. A gente tem que definir o que a gente quer. Então, foi esse gráfico que eu falei aqui, ó, Juscelino. Essas figuras aqui, ó. Eu te peguei da Samsung, mas, enfim, eu controlo o fluxo de energia, eu gero aqui na hora do sol, mas posso usar energia em qualquer outra hora. Eu melhoro a intermitência das fontes renováveis, eólica, solar, que oscila muito ao longo do dia, tem nuvem, não tem dia, tem noite, tem sol, tem vento, não tem. Então, eu consigo, com isso, despachar a energia melhor. E eu controlo também frequência, né? Permite um maior controle de frequência. Mas tem uma série de outros serviços ancilares que são oferecidos. Os serviços ancilares são serviços que tradicionalmente agregados na forma implícita à venda de energia elétrica
e que não corresponde propriamente à energia. Uma coisa é o quilowatt-hora, aquilo que você paga lá na conta, mas tem uma série de outros serviços, ó, que é oferecido para a indústria, para a residência, para a concessionária, que o sistema de armazenamento fornece. Então, aqui só para mostrar a vocês, ó, a ciclagem de uma bateria de fluxo em 27 anos, mais ou menos. 27 anos de fluxo. Quando chega aqui, ó, mais ou menos aqui no... aqui, eu não me lembro, eu tinha marcado aqui, mas eu acabei esquecendo, talvez 15 anos, 20 anos, eu mexo no eletrólito, dou uma manutenção dele, e eu recupero de novo a capacidade do eletrólito. Então, você vê aqui, eu tenho 1 milhão de ciclos aqui possíveis, e aqui é a capacidade da bateria. Então, diferente de bateria química, que tem um desgaste natural, uma degradação nacional, esse tipo de bateria, ele tem essa possibilidade de você ter uma vida mais longa, né? Bom, outra coisa é a questão dos tipos de química, né? Bateria é química, né? É um sistema de armazenamento eletroquímico. Obviamente, você tem baterias, eu nem coloquei aqui, mas fica para uma próxima oportunidade, a bateria hoje em dia de armazenamento térmico. Então, existem baterias que foram desenvolvidas recentemente em Israel, que armazenam energia em pó de rocha. Então, eu imagino calor a 500 graus Celsius, dentro de um container super isolado. Preciso de energia, eu abro a torneira, deixo o calor sair, gero vapor, ciclo Rankine, eletricidade. Então, isso já está acontecendo também. Perda de 4 graus a cada 24 horas. Ou seja, armazeno calor de processo, resto de energia térmica de algum processo químico, de indústria alimentícia, cervejeira, qualquer indústria que tenha vapor sobrando, eu jogo lá na pedra, que é pó de rocha, guardo para soltar depois. É a mesma coisa aqui, só que aqui eu estou soltando em química. Então, ó, NaS, sulfeto de sódio, e aqui tem, quanto mais para baixo, é menos seguro, porque você tem risco de fogo, risco de incêndio, tudo é arriscado. Você tem aqui, ó, titanato de lítio, essa daqui, ó, bem arriscada também. Níquel, manganês, cobalto, essa aqui, ó. E quando você vai para a bateria de fluxo, você tem uma característica ela mais segura, porque eu te falei, é sal, ferro e água. Bom, e isso tudo hoje está embarcado em produtos também, né? Como o pessoal falou. Você tem produtos já um dos produtos são esses warehouses, que são grandes galpões de energia. Você faz galpões, aqui são galpões que chegam a gigawatt. Então, não diferencia muito das outras baterias. Eu tenho aqui 400 kWh, com opção de saída de 50, 100 kW. Configuração CA, CC também disponível, não muda nada das outras baterias. Rápido, fácil de licenciar. Por que mais fácil de licenciar? Por causa da química, é mais simples. Sem perda de desempenho por degradação, independentemente do número de ciclos de trabalho. Então, esses centros de energia, que é um galpão como esse aqui, ó, você vê que os caminhões chegam e encostam, aqui dentro tem cada bloco desse, tem um conjunto de baterias. Eu tenho, então, para atuar em escala de concessionária. Eu posso descarregar em até 2 horas com potência nominal máxima. Eu posso também personalizar para atender, como eu falei mais cedo, potência ou energia. E tenho aqui um desempenho de vários ciclos sem degradação, mesmo que o produto no container, com mais de 97% de disponibilidade da planta. A foto é a mesma. Aqui eu já vou dar um destaque aqui para esse sistema do armazém de energia. Isso tudo já é nos Estados Unidos, tá? São projetos americanos, a fábrica é americana. Você vê aqui, ó, eu tenho projetos que chegam à escala de giga. Posso sair de 2 a 1 gigawatt. Então, eu tenho... uma engenharia, é uma alfaiataria, como eu falei, não é um projeto de engenharia, né? Não é uma coisa de prateleira, escalável, com módulos de 250 kW, nesse caso específico. Fácil operação, trabalha até 50 graus, então não precisa de ar-condicionado também. Então, é outra vantagem também, porque quando você tem... O próprio ar-condicionado consome um pouco de energia. E nunca estou querendo desmerecer nenhuma tecnologia, cada uma tem a sua aplicação. Você falou uma da Moura na Alemanha. Eu nunca imaginei que na Alemanha fosse ter uma bateria chumbo-ácido Moura, sendo eles um dos líderes hoje, né, junto com a China, em armazenamento. Mas está lá um caso. Alguma coisa fez aquele produto encaixar naquela aplicação ali.
Então, cada caso é um caso. Lá na USP, a gente está com as baterias lá do lítio-íon, começando um P&D agora, tenho certeza que vai ser um sucesso. Requisitos também de consumo de carga auxiliar baixa, e bom, e por aí vai. E aí tem um número que eu deixei em vermelho aqui, isso aqui é uma sigla em inglês, que é Levelized Cost of Storage, é o custo nivelado de armazenamento. Então, eu estou conseguindo chegar, numa escala grande, a 32 centavos o quilowatt-hora. Obviamente, uma escala grande. Se eu for fazer uma bateria pequena, não vou chegar a isso nunca. Eu tenho que ter giga ou alguns megas aqui para diluir esse custo e essa operação. Então, está aqui um exemplo de como é essa membrana que a gente viu mais lá cedo. Aqui está o tanque, os tanques, você está vendo aqui a bomba, 2 bombas, e uma para um lado, outra para o outro. E eu tenho aqui, então, ó, os separadores, um lado vai o lado positivo, o outro lado negativo, e aqui nessa membrana no meio é que eu vou ter a troca de elétron entre esses componentes eletroquímicos, né? Aqui eu peguei algumas características também do datasheet, né? Então, um exemplo de uma potência de 100 kW, corrente contínua, e eu posso soltar aqui, em 4 horas, eu solto 400 kWh. Enfim, vai depender do tempo de descarga, né? Que é aquele gráfico que eu mostrei mais cedo. Quanto mais rápido eu soltar energia, menos eu tenho. 5 minutinhos, já estou acabando. Mas são sistemas que operam com uma ciclagem muito grande, né? Tem, ó, se você vê o peso, ela vem seca, 15 toneladas, e eu encho com água, dobra praticamente o peso aqui. Então, um pouco mais que dobrar. A bateria é totalmente reciclável. Então, você tem aqui, ó, cloreto de ferro, não inflamável, não corrosível, opera em uma faixa de temperatura, tem garantias de 20 anos e tem algumas certificações internacionais, né? Essa é uma outra tabela, eu queria chamar a atenção só para assim, o tempo de resposta. Eu falar, não atua, não responde rapidamente. O tempo de resposta para despacho de energia é de 0,06 segundos, ou seja, menos de 1 segundo de resposta entre a demanda de energia e a atuação. Eu não sei o quanto isso, digamos, representa na eletrônica, porque foge a minha área de expertise, mas o quanto isso representa em termos de velocidade para a resposta é bem rápido, ao meu ponto de ver. Basicamente era isso. Assim, tem aí um case que a gente falou, 5 minutos finais, 4, né? É uma premissa aqui, esse número já veio para mim do Richard, mas assim, ele fez um estudo, né, para um sistema de 200 kW solar no Nordeste. Então, isso quer dizer bastante insolação, bastante produção de energia, com redução e gestão de demanda no horário da ponta. Então, eu tenho aqui investimento na ordem de 3 milhões de reais, OIM, que é operação e manutenção, considerando a tarifa verde, o aumento do custo de tarifa, o consumo da energia na ponta, que é basicamente 10% do consumo da energia fora a ponta, e o tempo de vida do projeto para ver a parte financeira. Então, eu chego numa economia anual da ordem de 17%, uma economia na hora da ponta de 80%, reduzo algo como 12% no total, já a economia na fora da ponta é menor, porque a tarifa é mais barata aqui, uma taxa interna de retorno em 25 anos, que é o tempo que eu considerei aqui, de 20%, payback daria algo em torno de 6 anos, múltiplas ciclagens por dia, posso ciclar várias vezes por dia, não é um problema, e a licença é bem mais fácil sem elementos químicos perigosos ou risco de fogo. Então, você vai na CETESB, alguma outra empresa, o que é que tem aí? Bom, tem esse elemento. Sal, ferro, água, então acaba não sendo tão perigoso, mas tudo isso é muita novidade. A gente não tem nenhum caso desse no Brasil. A gente está testando, tem uma discussão grande também em trazer isso para uma fábrica aqui em Manaus, enfim. Aqui não, lá em Manaus. Bom, era isso que eu queria contar. Corri um pouquinho para ficar no tempo. Tá? Eu não sei se a gente tem um outro. Vamos ver. Muito obrigado ao Aurélio. Eu só vou ver aqui se o nosso palestrante chegou, né? É o Francisco Nobre, da ABE,
de Roraima, né? Não está aqui, né? Não está aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o nosso debate, o Aurélio vai ser o nosso moderador, eu peço que o Juscelino Azevedo, do Grupo Moura, também se desloque para a mesa, o Aurélio vai ser o moderador, e o Rogério Pereira, da PHB, aqui, para a gente fazer essa nossa última perguntas e respostas desse nosso Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis, aqui de Belém do Pará, né? E, como eu já disse anteriormente, espero revê-los todos lá em Olinda, 18 e 19, não, 13 e 14 de novembro, lá em Olinda, Pernambuco. Com a palavra, o Aurélio, está ligado lá o microfone dele, ok, beleza? Fica à vontade, Aurélio, tá bom? Bom, eu vou já direto abrir as perguntas, né? Acabei de falar, da oportunidade da gente conversar. Quanto tempo temos, PC? A gente vai até às 18h20, tá? 20 e poucos minutos 20 e aqui, poucos minutos. tá? Então, Temos tempo suficiente. Veja, aqui na mesa tem duas empresas nacionais desenvolvendo tecnologia nacional, que é fantástico. A gente sabe o quanto é difícil no Brasil ter pesquisa e desenvolvimento, né? Eu mesmo venho da academia, estou lá na USP, a gente sabe o quanto é difícil conseguir recurso, remar contra a maré, diferente de uma empresa americana que eu acabei de apresentar, que tem disponibilidade de recurso, eu não vou dizer infinita, mas muito maior que a nossa, um governo lá que acredita em tecnologia, um país que acredita em tecnologia, e aqui dois empreendedores tendo que brigar, né, remar contra a maré para poder botar seus produtos no mercado, vencer a concorrência internacional e por aí vai. Alguma pergunta, por gentileza? Pergunta aí, alguma dúvida? Por favor. Tem um aqui, Aqui, tem outro aqui primeiro. ali. Já vamos atender o senhor lá também, tá? Só um pouquinho, vamos pela ordem aqui. Bom, seu nome? meu nome é Ulisses, eu sou da universidade aqui, da UFPA, do laboratório do Amazon, e parabéns pela apresentação dos senhores. Pegando o gancho, né, que o senhor apresentou, professor, no final, no retorno financeiro, né, lá dos Estados Unidos, e aí passa a pergunta para os outros dois, que nós fizemos um trabalho, um estudo, na verdade, da implantação não, né, da viabilidade de utilização de geradores diesel, né, no horário de ponta. Né, e aí a gente fez a comparação aqui no Pará, né, que, como o senhor colocou, né, também fizemos estudo em Goiânia, né, para da concessionária de lá. E é mais viável, né, a gente instalar o gerador diesel, infelizmente, do que a gente pagar a concessionária energia elétrica. E assim como o senhor colocou, né, os dados aqui dessa tecnologia, eu queria ouvir dos demais se tem um estudo semelhante, né, para os horários de ponta, principalmente, que a gente sabe que é onde é mais caro, né, porque nos outros horários, no estudo que nós fizemos, não é viável, né, utilizar o diesel, mas no horário de ponta, sim. Então, por favor. Vocês querem começar? A gente já fez alguns estudos, mas casos residenciais em tarifa branca, tá? Que fica viável você obter payback em apenas uma ou duas concessionárias, isso utilizando o lítio, tá? Então, como todo mundo já comentou aqui, com advento do carro elétrico, aumento da produção do carro elétrico, o preço do lítio a gente está esperando que caia o mais rápido possível. Isso não vai, a gente está pensando que lá para o ano de 2025 pode ter essa mudança, quebra de paradigma e a gente utilizar o lítio ser mais viável que o diesel, tá? Essa é a nossa visão até agora. Obrigado pela pergunta. Depois a gente pode conversar em mais detalhes, mas isso faz parte da minha rotina nos últimos meses, vamos dizer assim. A gente é uma coisa muito nova, então a gente tem um trabalho de educação dos clientes, dos possíveis clientes, mas a gente já está com várias propostas na mesa para fechar os primeiros contratos. É viável, sim, para o Grupo A, em alguns estados, também não são todos. Em São Paulo, por exemplo, é a menor diferença de tarifa que tem.
Mas aqui no norte tem muita oportunidade, principalmente aqui na Celpa o verde, mas aqui o azul também, aqui tem bastante oportunidade, no Manaus, etc. Então, assim, tem viabilidade sim, agora, como ele falou, é tudo projeto a projeto que a gente está desenvolvendo, a gente não tem uma solução de prateleira, porque é muito sensível ao dimensionamento da autonomia, então a gente tem um nosso Instituto de Tecnologia que dá o suporte para a gente. Quando caso mais simples a gente já consegue fazer, já ganha maturidade, mas quando é um caso mais complexo ou maior, a gente usa algumas simulações, etc. e tal, para poder garantir. Agora, isso vai muito também das premissas financeiras do cliente. Então, a gente sempre coloca numa base anual. Olha, no primeiro ano você vai ter... Agora, se você vai ter um reajuste de 10%, 6%, 1% ou 0%, isso aí vai muito da premissa de cada um. Qual é o custo de capital do cliente? Então, a gente está sempre auxiliando da melhor forma possível para fazer esse convencimento de que vale a pena, você não tem esse problema de barulho, de poluição e de manutenção, e tem uma hora que o gerador começa a dar um certo problema. Precisa de manutenção também, claro, todo o sistema fotovoltaico, bateria, tudo precisa de manutenção, mas é um custo muito mais baixo porque você não tem um consumo do combustível. Então, assim, tem casos, sim, aqui, o motivo de eu estar aqui nos últimos 3 meses, acho que é a segunda vez que eu venho, para alguns possíveis clientes que têm uma oportunidade. Então, tem sim, tem aplicação. Acho que é isso. Acho que outra coisa é que a tecnologia está baixando de preço tão rápido e muito importado. Dependendo do momento que você fez o estudo, você pegou um dólar a 4,12 e não 3,90 ou 4 e pouco, só aí já tem 10, 15% de diferença. Então, varia muito. A gente lá na faculdade, às vezes, vamos fazer um estudo, vai no mercado, pega um número. O pessoal pensa que é para vender para o governo, já bota o preço lá em cima, né? Então, você pode estar começando com uma base de preço também um pouco defasada por conta disso. As contas que eu tenho feito, e até escutei a Andréa, lá do ITEM, né? Andréa Sarmento, e no último fórum, que foi em Goiânia, perguntaram a ela, quando é que vai ser esse viável? Ela falou assim, já é. Mas o pessoal comercial, né, segura um pouco para essa expectativa sua não ficar muito fora da curva. Já é, em alguns casos. Tem mais uma pergunta do amigo congressista, quer concluir, por favor? Só uma complementação, essa questão da atuação é muito interessante. Você pega estudos de comparativos de baterias, eu nunca peguei até o Lazard, que todo mundo fala, eu nunca peguei um estudo que esteja totalmente atualizado, sempre de defasagem, todos eles. Nunca vi e eu já olhei muito, passei mais de 5 anos olhando isso. Então, assim, sempre tem atualização. Dentro da própria Moura, o pessoal testa novos produtos. A cada semana tem uma estatística lá na automotiva que era 7, 8 incrementos de tecnologia a cada semana estavam testando, quer dizer. Então, assim, eu brigando com a engenharia lá para, bicho, essa bateria aqui vai dar muito mais do que isso. Deixa eu assumir essa premissa aqui de muito mais ciclos, que vai viabilizar o meu negócio. Então, isso é um exercício diário com a engenharia para, como falou, muito dinâmico. Tem a questão de ganho de escala, de queda de custo, etc. E tal. Então, realmente é difícil você estar atualizado. É bom estar em contato direto com quem fornece a solução para poder pegar o preço adequado. Só um comentário. Nesse seu caso de Energy Time Shift, ainda talvez não seja viável, mas muitos casos de off-grid de alta potência, o lítio, ele já está sendo viável, tá? Em plantas, vamos dizer, maiores potências. Ok, mais uma pergunta aqui. Exatamente isso que eu vou perguntar. Eu quero saber o seguinte, para aplicação com bombeamento solar, um inversor da PHB, que vocês vão lançar agora, né, ou já vai ser homologado, ele vai ser aplicado também para essa área, ele pode trabalhar com, por exemplo, um sistema de bombeamento solar, junto com as cargas da residência e corrente alternada, e também com os módulos solares também, quer dizer, vai ser possível integrar todas essas soluções ou não é viável ainda por não desenvolver ainda a bateria de íon lítio? Essa é a minha pergunta. Ok. Sobre o bombeamento, né, no caso desse inversor, ele só tem 2,3 kVA de carga. Então, dependendo da potência da sua bomba, tá? Porque ali ele está alimentando, quando tem rede, ele curto-circuita um relé entre a carga e a rede, ele pega a energia da rede. Agora, vamos dizer que ele está funcionando só como off-grid, ele só tem 2,3
kVA de potência. Se a sua bomba for com potência maior, tá? 2 CV. Não. Aí você tem reservatório de água ou não? Tem? Então, acho que seria mais interessante o senhor pesquisar. A PHB não tem a solução, mas eu te indico o senhor usar um driver com MPPT. Então, o senhor liga os painéis nesse controlador de MPPT e o MPPT dele controla a velocidade da bomba em função do sol, tá? Eu acho que para a sua aplicação é trifásico, monofásico. Então, essa acho que é a melhor solução. Se o senhor tem reservatório, pesquise essa solução, vai ser a mais barata, o senhor não precisa de bateria. Qualquer coisa eu te mostro depois. Tem mais uma pergunta aqui, por favor? Sobre o inversor híbrido, você falou sobre o tempo de acionamento do backup quando sai a concessionária. Eu queria saber que tempo é esse, e você falou também em potências mais voltadas para a residência, né? Sim, Até sim. que a potência máxima para uma residência? Ok. Então, nessa solução, o tempo, tá? A primeira pergunta, 10 milissegundos, tá? Isso a gente já tem medido, tá? 10 milissegundos é o tempo que ele fica, até 10 milissegundos. Dependendo da sua carga, pode ser até menor esse tempo. E para aplicações residenciais, como o senhor viu que o tamanho dele é bem compacto, é quase o tamanho de um inversor normal, né? Então, essa carga de 2,3 kVA, essas cargas têm que ser segregadas. Então, o senhor tem que fazer um quadro separado, tá? Não conectado, não alimentar que nem cargas como chuveiro, ar-condicionado. Só aí, nessa hora, né, como a gente falou aqui, aplicações com bateria são sempre projetos mais específicos. Então, seria interessante a gente preencher uma tabelinha com as cargas que o senhor vai ligar e a simultaneidade dessas cargas. Por exemplo, eu tenho toda essa potência, mas não ligo a combinação delas, chega nesse valor. Então, aí a gente consegue ver se vai atender ou não o senhor. Mais uma pergunta aqui, Aurélio. Olá, senhores, boa noite. Meu nome é Giovanni Cunha. Foi pergunta para o armazenamento de carga. O colega Ulisses ali do FPA colocou bem aí a questão da utilização de grupos geradores em horário de ponta, né, na considerável economia de energia. Isso é bem verdade. Entretanto, a gente tem hoje a comercialização livre de energia, né, para consumidores, de 500 kW de potência instalada, e está baixando para 200. Correto? Eu queria saber se vocês estão considerando também isso nos estudos de viabilidade, na consideração da compra de energia no mercado livre, né, e a utilização do armazenamento de energia por baterias. Olha, tem que considerar tudo, porque esse é o mix energético disponível no mercado. Se o cliente tem condições de migrar, ele vai fazer conta, ele vai ver o que é mais barato para ele. Não tenho dúvida que ele vai para onde for mais barato. A questão de que algumas soluções, no médio e longo prazo, talvez dê uma segurança de formação de preço que ele não tem quando ele está no mercado livre, que tem uma oscilação de preço que pode vir dependendo de sazonalidade de existência de água em reservatório, disponibilidade de energia barata no mercado. E os contratos de mercado livre são de curto prazo, 3 anos, 4, alguns agora estão fazendo contratos de mais longo prazo. Então, quando você parte para uma solução de geração própria com armazenamento, você já sabe de partida quanto vai ser seu custo de energia ao longo de décadas, 2 décadas, 20 anos, 15, 20 anos. Mas, sim, a gente tem que considerar tudo, porque o cliente ou o consumidor, ele vai olhar tudo. Eu não vou deixar aqui meus colegas comentários, mas eu acho que a resposta seria nessa linha. Perfeitamente. Tem casos, situações que a energia incentivada, às vezes tem 100% na TUSD, 80%, então fica difícil competir. Mas tem situações em que você consegue, sim, ter ganhos. A gente tem sido contactado por muitas comercializadoras de energia, inclusive para ofertar uma nova onda das comercializadoras agora. Eles estão estudando isso, como é que vai incorporar isso ao negócio. Tem o fotovoltaico e agora tem os armazenamentos. Então, tem casos que sim, tem casos que não, mas como bem colocou, é questão de uma estratégia de diversificação e de risco também, né? Você está sujeito ao mercado de curto prazo, tem um lastro lá que varia e você pode estar descoberto, pode ter um custo maior, elevado, e você pode garantir, a longo prazo, o preço da sua energia, como o fotovoltaico já faz hoje com a regulamentação, pode ser acrescentado ainda para grandes clientes com armazenamento. Então, a gente tem sim, tem apresentado já propostas, já fizemos propostas para o Mercado Livre também. Para o lado do consumidor que contrata o Mercado Livre, talvez não seja tão viável, porque a energia já é bem mais barata, tá?
essa energia contratada, mas como eles comentaram, para o mercado livre em si, mas isso seria plantas de, vamos dizer, potências muito elevadas, mas para eles, eu acho que, vamos dizer, eles conseguiriam uma despachabilidade controlada. Se você conseguir, como o Harry falou ali, outro horário, se o preço da energia começar a variar durante todo o dia e você tem a bateria para fazer esse jogo, tá? Controlar o quanto você vai injetar em função do preço horário, isso começa a tornar o sistema com essa inteligência viável. Tem alguns casos novos na Austrália agora, que a própria concessionária está deixando de fazer linha de transmissão e criando centrais solar com armazenamento para atender comunidades todas. Passou a ser redes isoladas com solar e fotovoltaica e armazenamento em vez de extensão de rede. A própria concessionária fazendo isso. Mais uma colocação aqui, por gentileza. Eu sou o Felipe, acho que já fiz algumas perguntas também em outras pautas. A parte da bateria eu estou achando bem interessante, mas o que eu não prestei atenção em nenhum dos pontos já abordado é como que está o descarte dessa bateria. Porque comparado com os painéis, a vida útil é bem longa, né? E bateria tem esse calcanhar. Apenas um trouxe a questão do risco, o poluente. Os demais comentaram superficialmente, mas nenhum falou. De quem que é a responsabilidade? Vocês estão preocupados em atender a política reversa? Esse já é um calcanhar desde quando a gente pensa numa escala menor, na pilha, e em pensar em bancos de bateria. Para onde que está indo isso? Como é que está sendo abordado pelas empresas? Essa é uma tecnologia que já nasce com essa consciência. A logística reversa já tem que existir em tudo agora, se a gente vai seguir a política de resíduo sólido, não tem como ser diferente. Mas eu vou deixar a Moura falar, que talvez o maior fabricante da América Latina é isso, como é que ela lida com isso, como vai lidar daqui para frente. Mas, com certeza, isso aí tem que estar na pauta. Obrigado pela pergunta. O tempo é curto, não deu para falar isso, mas eu sempre abordo esse assunto, que é muito importante para a gente. No Brasil, o fabricante ele tem obrigação de reciclar todas as baterias. Assim, a Moura, para cada bateria que ela fabrica, das milhões de baterias, ela recicla uma. Então, ela já faz isso há mais de 30 anos. A gente já otimizou o processo lá e é um dos produtos mais recicláveis do mundo. É mais reciclável do que pneu de carro. Tudo a gente aproveita. A gente é a maior recicladora da América do Sul, lá em Pernambuco. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, no caso das tecnologias das famílias de chumbo, chumbo ácido, chumbo carbono, etc. São várias famílias, mas enfim. Então, a gente leva essa bateria para lá, o caminhão ele vai com a bateria nova, ele traz sucata, a gente leva lá, tritura, separa por densidade, eu aproveito o plástico, faço os pellets de plástico, que vou injetar, tem injetora plástica para fazer as caixas de plástico de novo. A água, o chumbo é totalmente aproveitável, é muito reciclável. O chumbo é completamente aproveitável. O último processo que a gente evoluiu lá, que eu participei desse projeto, que eu era do Instituto de Tecnologia da Moura, é você reaproveitar o próprio ácido, porque ele era neutralizado e usado para lavar o chão de fábrica, etc. Agora, a gente nanofiltra ele, tem um processo lá que foi desenvolvido especificamente pela Moura, e a gente reutiliza não só o ácido, que ele tem uma pureza que poderia ser comercializado para a indústria sucroalcooleira, inclusive a gente fez esse estudo, dava até um retorno financeiro, como a água também, que é um subproduto, que a gente está lá no Agreste ainda está com as adutoras, lá está chegando, a gente sofreu uma seca absurda nos últimos anos lá nas fábricas. A Moura gastava R$500 mil por mês comprando caminhão-pipa para poder continuar a produção. Então, a gente é um guerreiro à parte ali, para sobreviver ali, mas com a persistência e com a paixão que todo mundo tem de trabalhar lá, a gente supera tudo e continua aí, pelo menos na parte de baterias, muito forte. Mas essa pergunta é excelente. A gente ainda não tem uma pergunta, eu acho que talvez seja isso, para o lítio. A gente sabe de empresas que fazem o descarte, é diferente. Nesse modelo de negócio com as baterias de chumbo carbono, quando for trocar as baterias, porque o sistema é feito para durar 15 anos, 20 anos. O consumível, vamos dizer assim, o nosso diesel seria a bateria, que daqui a 5, 7, 8, 10 anos, depende do projeto, eu vou trocar. Mas eu vou recolher suas baterias, porque é uma obrigação legal, eu tenho que fazer isso,
Mas não só isso, já é uma maturidade tão grande que isso é matéria-prima para uma bateria nova. Então, eu te dou um desconto de 30%, eu posso conseguir um desconto nessas trocas. Então, o projeto eu estendo quanto você quiser, a vida útil. Exatamente. É por isso que a gente faz um estudo de projeto, a gente estuda caso a caso e fala sobre isso. Para as baterias de lítio, a gente ainda está trabalhando no assunto, a gente tem um gasto no final, não tem uma coisa que eu consiga pagar a operação. Eu vou ter que ter um custo adicional para isso, aqui ainda, né? Eu pago alguém para fazer um descarte adequado dos componentes. Tem algumas empresas que estão fazendo isso, para reciclagem mesmo, para ser... a gente está trabalhando nesse assunto ainda. Então, daqui que morra, espero que esteja equacionado isso, que as baterias começam a morrer, já equacionou. A China, ela fez isso, né? Os ônibus elétricos, 5, 7 anos atrás, eles criaram uma norma que não tinha resolvido esse problema ainda, não resolveram ainda, assim, economicamente. E aí eles fizeram uma lei, torre de telecom nova tem que ser segunda vida, não pode ser bateria nova, tem que ser segunda vida. Então, fizeram isso porque postergaram o problema mais para frente um pouquinho, para poder ganhar tempo de resolver. Com dinheiro, com investimento, vai ser resolvido isso, né? Mas ainda hoje é uma preocupação nossa, inclusive na reciclagem das baterias de lítio, porque muito fabricante faz a bateria igual a de chumbo, a mesma caixa, igualzinha. E o que acontece nas fábricas lá fora, no centro de reciclagem? A gente sabe disso, que a gente visita muitos parceiros. É uma explosão. Se você não detectar que é uma bateria de lítio no lugar de chumbo, eles não colocam o local de lá, não. Colocam um latino-americano, um africano, alguém para botar, não ficar na linha lá, porque é uma explosão perigosa. O Ulisses tem mais uma dúvida aqui, Aurélio. Vamos lá. Vamos lá, Ulisses. Obrigado. Para o colega da PHB, desculpa, eu esqueci o nome. Você... Grande Rogério. Isso. Você colocou nos últimos 2 slides, né, que você falou sobre a parte dos inversores, né, que tinha os inversores, aí mostrou 4 simulações. Os 2 últimos, né, ele pega a parte da geração, baterias, né, vai para a rede e retorna, né, também. E a última, ela tinha a opção de ir para a rede e ir direto para a carga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas, com relação às perdas, né, que você tem, por que de estar fazendo uma e de estar fazendo a outra. Né? Ok, claro. Obrigado. Ali era só, vamos dizer, um diagrama de blocos básico, mas as perdas, né, aí você vai ter que analisar o fluxo de cada potência, que nem quando eu tenho... Vamos analisar aquele último caso, até o primeiro. Eu tenho fotovoltaico e rede, tá? Essa perda é mais ou menos, vamos dizer, 97%, a perda do inversor on-grid. Agora, depende do cenário, porque eu tenho vários conversores, esse é um conversor CCCA. Quando eu tenho, por exemplo, não tenho sol e falta de rede, eu vou ter um conversor de 48, tá? Para a saída, ali a eficiência, isso estava tudo naquela tabelinha, tá? A eficiência de cada um, mas ali eu acho que é 92% a eficiência desse conversor. Outro detalhe, imagina que faltou a rede e eu tenho sol e bateria. Eu tenho 2 conversores funcionando em paralelo ali, tá? Eu pego do sol para a carga e eu pego também da bateria para a carga. E eu tenho que ver a prioridade que eu estou dando, mas ali, vamos dizer ali, para converter do fotovoltaico 97%, na descarga ali 92% do CCCA, tá? Legal. Pessoal, assim, parece que não tem mais perguntas, a gente está perto de encerrar. Foram 2 dias aqui de muita informação, obrigado, querida. Muita novidade, acho que para a região norte, que a gente tem visto que tem pouca coisa chegando aqui do que está acontecendo mais em outras regiões, por questões variadas, mas eu estou vendo o mercado se movimentando. Hoje de manhã o Leonardo perguntou quem já trabalha com energia solar, e pelo menos só 10, 15 pessoas na sala inteira levantaram a mão, ou seja, tem muita gente ainda que está estudando, querendo entrar. Então vamos entrar da forma correta, vamos entrar nivelando por cima, vamos entrar buscando qualidade, capacitação, certificação, produtos, pessoas, parcerias que agreguem ao seu negócio. Não vamos entrar em preço, em questão de baixar preço, porque essa história a gente já viu. Não funciona, não dá certo, só vai queimar o mercado, só vai dificultar a entrada.
E eu sei que a dificuldade aqui no norte é muito grande. Eu venho aqui há 20 anos. A primeira vez que eu pisei na região amazônica foi no Pará, foi em Santarém. Cheguei aqui para trabalhar com comunidades ribeirinhas e vi que é difícil lidar numa região isolada, remota, com logística complexa, às vezes muito mais caro que no Sudeste, mas se você começar a nivelar por baixo, esse tiro vai sair pela culatra. E a questão da reciclagem eu já vi muita bateria parada dentro do rio, porque também falta o lado da consciência do consumidor final. Ele também não sabe que tem essa política de retorno, porque essa informação não chega. Não é culpa de ninguém, mas é culpa de um sistema como um todo. É um país muito grande, essas informações não chegam. Tem muita corrupção no caminho, muito desvio de informação, muita desinformação. Então, aqui, a função dessa caravana, né, da GD, como chamaram no início, é levar informação. Então, saiam daqui com essa informação de que a gente tem que nivelar isso por cima, trabalhar com parceiros que estão na ponta, desenvolvendo tecnologia, parceiro nacional, internacional, que seja. Mas aqui tem 2 empreendedores, digamos assim, 2 empresas 100% brasileiras, trazendo tecnologia de ponta. Dr. Hildo está aqui, é um cara que eu admiro, porque é um batalhador, investe na academia, investe em pesquisa, investe em desenvolvimento, na contramão de um país que não olha para isso. Então, a gente tem que buscar parceiros que nos agreguem, que somem com a gente. E, se não tiver nenhum comentário mais, se vocês quiserem fazer algum comentário final, senão a gente vai encerrar esse painel. Quer fazer? Tá bom? Quer fazer algum comentário? Algum comentário da plateia? Ok. Vamos dar para Posso encerrar? Sim. Então, antes de pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes, Aurélio, Rogério, Juscelino, muito obrigado. E com este painel, nós estamos encerrando, né, o nosso Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis da região norte do Brasil, aqui em Belém do Pará. De minha parte, em nome da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, e do Grupo FRG Mídias e Eventos, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Quero agradecer essa estadia maravilhosa, essa recepção maravilhosa que eu tive aqui em Belém do Pará, essa cidade maravilhosa, como diz no slogan, né? A cidade do carimbó e do cheiro cheiroso, cidade dos perfumes e das iguarias. Muito obrigado por tudo, em nome de todos os nossos palestrantes, dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, e espero revê-los dias 13 e 14 em Olinda, Pernambuco, para mais um Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. Quem for de fora de Belém, que tenha um bom retorno, que Deus abençoe, senhoras e senhores, a todos. Muito obrigado.